Fala comigo, meu pregador, e sem dúvida essa é a aula mais esperada de todos os tempos. Que aula é essa, professor? Essa é a aula, irmãos, onde você vai aprender passo a passo a como pregar a palavra de Deus. Passo a passo, eu vou pegar na sua mão e vou te conduzir, irmão, passo a passo até você aprender a pregar a palavra de Deus. Primeiro, você vai aprender a estruturar o sermão. E ao mesmo tempo você vai aprender a transmitir o sermão. Porque eu não sei se você lembra, mas eu já falei várias vezes nas nossas redes sociais. Não adianta a pessoa saber só para ela. Não adianta a pessoa ter o sermão todo para ela. Mas quando chega no altar, ela não consegue transmitir o sermão. Então nessa aula nós vamos aprender exatamente isso. Você já foi no culto que você fica vidrado naquilo que o pregador está falando? Você não consegue ficar disperso? Então, esse pregador, ele está usando algumas técnicas e eu vou passar todas elas para você aqui, para você ser igual esse pregador, tá? Porque ele não cativa as pessoas, ele não prende as pessoas no culto. Então eu vou revelar para você tudo aqui, queridos. E detalhe, não vou só revelar não, eu vou ensinar você passo a passo como que você vai fazer esse negócio. Então vamos pro jogo, que eu não gosto de enrolação, irmão. O negócio é simples, poderoso e direto no ponto. Vamos lá pro jogo? Pastor, vamos para o segundo elemento então. Como que eu faço para captar a atenção desse povão e o povo me ouvir até o final? Segundo elemento é a declaração do propósito. O que é isso, irmão? Você precisa expor para os ouvintes o que você quer tratar no culto à noite. Você precisa expor para eles aquilo que você quer falar na noite. E toda vez que você declara de forma clara o que é o propósito, qual é o objetivo da mensagem na noite, automaticamente os ouvintes já vão ficar guardando aquilo durante o culto. Então você precisa, o segundo ponto para fazer uma introdução de sucesso e captar a atenção dos ouvintes é fazer o quê? É fazer uma declaração do seu propósito. Irmãos, o que eu quero com essa mensagem? O que eu quero transmitir? O que eu quero dos ouvintes com essa mensagem? É que eles mudem de vida? É que eles abençoem a casa do Senhor? É que eles respeitem mais a sua família? O que eu quero? É que eles entrem de cabeça para o ministério? Então, irmão, isso tem que ficar muito claro para os ouvintes o que você vai fazer nessa noite. O que você vai levar na noite. E é por isso que já tem alguns mentorados que vão me assistir agora que já aprenderam sobre isso. Que a introdução, nós falamos lá na mentoria, que a introdução, ela é o quê? Ela, irmão, ela é antecipar o assunto para o público. É quando você faz uma antecipação. É exatamente nessa parte aqui da declaração do propósito. É quando você mostra para o ouvinte o assunto principal. É quando você antecipa para o ouvinte todo aquele propósito que você quer. E nós vamos aprender a fazer isso aqui na prática agora, irmão. O negócio aqui é prática. O negócio aqui não tem que ficar falando, não. Então, vamos lá. Declaração do propósito. Nós vamos captar a atenção dos ouvintes fazendo o quê? Declaração, expondo o nosso propósito de forma muito clara. Não pode ter dúvida na cabeça dos ouvintes. Então, queridos, o primeiro ponto que você precisa para você expor com clareza o seu propósito, para declarar o seu propósito, para que as pessoas entendam o que você vai fazer, é você ter clareza, irmão, na introdução. Você precisa ser claro no assunto que você vai tratar. Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa tá lá, vai falar de confiança. Vai falar de confiança. Aí ela chega lá, ô irmão, Deus é bom demais, né? Jesus é maravilhoso. Às vezes, nós precisamos confiar em Deus. Né, irmão? Confiar em Deus é bom demais. Irmão, que tipo de clareza que você está passando para o povo? O que você está fazendo? Ô irmão, confiar em Deus é bom demais, né? A gente precisa ter fé no Senhor. A fé nesse Deus que nós servimos é maravilhoso. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Irmãos, o que o povo está esperando de você? Meu Deus, o cara já vai encher linguiça no púlpito. O cara já vai falar abobrinha no púlpito. Então, se você, por exemplo, quer falar sobre confiança, você tem que ter clareza e deixar claro para quem está te ouvindo que você vai falar sobre confiança. Olha esse cara que falou isso, olha aí, o pregador. Ô irmão, a gente precisa confiar, né? Ter fé em Deus e tal. Agora, eu vou pregar a mesma mensagem. Porém, agora, irmão, com clareza para o povo saber, esperar aquilo que eu vou falar. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria dar a você, irmãos, 3 passos que você precisa fazer e aplicar
para você confiar verdadeiramente em Deus. Você precisa, irmãos, aprender a confiar em Deus. Você sabe o que é confiança? Então eu queria falar para você, mostrar para você nas Escrituras o que é confiar em Deus. Eu vou te dar 3 passos aqui, que você vai sair daqui nessa noite sabendo o poder que é confiar no Senhor. Irmão, você está entendendo? Eu fui claro para a igreja, eu fui claro para meus ouvintes. Agora, eles já esperam alguma coisa de mim no decorrer da pregação. O que vai ficar na cabeça deles? Espera aí, como que eu vou... 3 passos para me confiar no Senhor? Então eu quero esperar. Eu estou aguardando para ver qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, qual que é o terceiro passo. Então, você, para fazer a declaração do seu propósito, para que a sua introdução ela fique rica, você precisa fazer o quê? Você precisa ter clareza naquilo que você falar. Irmão, isso aqui eu preciso bater na tecla. Bato na tecla. Que com os meus mentorados, é o que eu mais bato na tecla e o que eu mais trabalho. Às vezes o mentorado, o pregador, ele vai pro púlpito, mas ele não sabe o que ele vai falar. Ai, Deus é bom, irmão. Não, irmão, todo mundo já sabe que Deus é bom. Todo mundo já sabe que Deus é bom. Todo mundo sabe que Deus é maravilhoso. Todo mundo sabe que Deus é tremendo. Agora você mostrar de forma clara isso dentro das Escrituras. Tá, irmão, eu queria mostrar para você por que Deus é bom. Eu vou te dar aqui, irmão, 3 exemplos do porquê que Deus é bom. Você está entendendo como que já muda o teor do negócio? Como que já muda tudo na cabeça de quem está ouvindo? Pera aí, então eu quero saber como que Deus é bom. É verdade, eu não tinha pensado nisso não. Então vamos saber como que Deus é bom? Então, irmão, para você fazer uma declaração do propósito, na introdução, para as pessoas ficarem com a mente aberta, eles têm que... Quem está no culto tem que saber. Ele tem que saber o que ele vai receber daquela mensagem. E a introdução é exatamente para isso. Então, primeira coisa, irmão, para declarar o propósito, você tem que ter clareza naquilo que você vai falar. Não faça coisa aleatória. Não, ai, irmão, Jesus é tremendo. Jesus aqui é maravilhoso. Não, irmão, seja claro. Eu queria falar, irmão, sobre os 3 passos que você precisa aplicar na sua vida para Deus fazer uma transformação na sua família. Não é chegar lá e falar, ai, irmão, Deus é um Deus que transforma a família. Deus é um Deus que, né, irmão, que é poderoso, que pode entrar. Não, irmão, eu queria mostrar para você dentro das Escrituras como que esse Deus pode verdadeiramente transformar a sua família. Talvez sua família está aí até hoje vivendo isso, você está vivendo isso porque não tem conhecimento disso. Mas nessa noite, irmão, você vai sair daqui com a tua mentalidade aberta. Irmão, você está entendendo como que já muda o negócio? Como que já muda tudo? Então, você precisa ter clareza. Você precisa deixar claro para quem está te ouvindo aquele assunto que você vai tratar. O tema, irmão, é exatamente para isso. Quando você coloca um tema na mensagem, você tem que seguir a linha desse tema até o final. Até o final. Tá? Então, se eu falei no tema, irmão, eu quero mostrar para você a importância de confiar em Deus. Pronto, então você vai falar sobre confiança em Deus. Na introdução você tem que deixar claro para o povo. Claro, irmão. Declarar o propósito. Irmão, é o seguinte. O tema é a importância de confiar em Deus. Eu queria dar você aqui 3 passos da importância de confiar em Deus. 3 passos. Eu cito sempre 3 passos que fica mais fácil para a pessoa gravar. Então, eu queria citar para você 3 passos da importância de confiar em Deus. Você está entendendo? Então, irmãos, primeira coisa, clareza. Seja claro no seu objetivo da noite. Seja claro na mensagem que você vai passar à noite. Entendeu? Porque, olha só, irmão, nós estamos ainda na introdução. Você entendeu que pregar é simples? É simples, mas requer muito trabalho. E por que tem muito pregador aí, irmão, que não consegue desenvolver, não consegue crescer, não consegue ter agenda? É por conta disso, irmãos. Porque acha que pregar é subir no altar, abrir a boca e Deus, falar ali, ponto final. E não é desse jeito, irmãos. Não é desse jeito. Então, se você estiver aplicando isso aqui que eu estou falando, você pode ter certeza, irmão, seu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. É por isso que eu dei a cara para bater na rede social. É para exatamente isso. Formar pregadores. Formar pessoas que sabem o que estão indo fazer no altar. Então, esse passo aqui agora, qual que é? Clareza. Para declarar o propósito de uma maneira que todo mundo entenda na noite, seja claro. 3 passos para confiar em Deus. 2 passos para largar o pecado. Não é chegar lá e falar, irmão, nós precisamos abandonar pecado. Não, eu vou te dar 2 coisas que você tem que fazer para você largar esse maldito pecado. Pronto.
clareza naquilo que você vai falar. Vamos pro próximo, que você já apanhou muito aqui nesse. Queridos, e o segundo é relevância. Irmãos, para você ministrar uma palavra, para a introdução ela ficar impactante, você precisa ter o que, irmão? Relevância. Esse é um dos exemplos extraordinários. E o que seria essa relevância, irmão? Essa relevância é você explicar a importância do tema. Como é importante aquele tema? Você vai reforçar aquele tema que você colocou. Você lembra que nós falamos sobre a importância de confiar em Deus? Então, você tem que utilizar esse exemplo da relevância para dar importância e reforçar o tema. Você está explicando como que o tema é importante para aquela noite. E como que você faz isso? Exemplo, irmãos. Queridos, entender como confiar em Deus pode mudar a maneira de nós lidarmos com os desafios diários. Então, se o tema eu falei sobre confiança, olha só para você ver. Nessa introdução, o que eu fiz aqui? Eu dei relevância para o tema. Eu expliquei, irmãos, a importância desse tema. É mais uma estratégia para quê? Para que as pessoas fiquem vidradas, para que as pessoas fiquem presas naquilo que você vai falar. Isso é para cativar o povo. Para o quê? Para atrair a atenção do povo, para impedir que eles, irmãos, eles saiam, a mente deles voem na hora do culto. Então, o segundo ponto é relevância. Irmãos, esse aqui é o mais importante de todos. Porque esse aqui é um dos que eu mais ensino às pessoas. É o que eu mais ensino sobre a introdução. Que é o quê? A antecipação. É quando você antecipa o assunto que você vai dizer. E isso aqui geralmente é o que eu mais ensino à turma. A antecipação. Então vamos supor, se você vai pregar sobre confiança em Deus. Confiança em Deus. Você já deu um tema. Aí agora você vai entrar na introdução. Você vai fazer o que na introdução? Você vai antecipar todo o assunto que você vai pregar. Então vamos supor um exemplo. Irmãos, eu quero ministrar aqui nessa noite sobre confiança em Deus. Talvez você que está aqui, irmão, já perdeu a sua confiança. Talvez você que está aqui, irmãos, já não tem mais confiança nesse Deus que você serve. E eu quero ministrar nessa noite sobre essa questão da confiança. Tá bom? Então nós vamos falar hoje exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre os 3 passos para você voltar a ter confiança em Deus. E como é importante, irmão, você aplicar esses 3 passos na sua vida. Sabe o que eu estou fazendo, queridos? Eu estou antecipando todo o assunto que eu vou pregar na noite. Você está entendendo? Então esse é um ponto importantíssimo. E esse é um dos que eu mais utilizo e que traz mais resultado. É a antecipação do assunto em geral que você vai trazer nessa noite. Mas pode ficar tranquilo, na sua cabeça você deve estar pensando assim, meu Deus, como que eu vou antecipar se eu nem sei explicar a mensagem, se eu nem sei o que é um desenvolvimento? Pode ficar tranquilo, porque o próximo módulo agora, nós vamos falar exatamente sobre isso. Então quando você aprender a desenvolver uma mensagem, que é explicar uma mensagem, isso vai ficar tranquilo para você, porque quando seu sermão estiver estruturado, você não vai ter esse tipo de problema. Porque você pode antecipar toda a estrutura do seu sermão na introdução. Tudo aquilo que você vai falar, que você vai explicar, você está antecipando exatamente na sua introdução. Queridos, o ponto mais importante, você precisa aplicar isso aqui. Você não pode apenas ouvir o que eu estou dizendo e você não aplicar. Na próxima ministração sua, você já precisa colocar tudo isso aqui no caderno, tá? E em casa treinar, em casa ensaiar, para depois fazer o quê? Pregar na igreja. Mas tem que ser, irmão, segue tudo isso que eu estou falando com você, que você não vai se arrepender. Queridos, e por último, para fechar nossa introdução aqui, irmãos, antes de começar aqui, eu já quero dizer para você, irmão, você não pode sair dessa aula falando que você não aprendeu a fazer uma introdução. Porque, na verdade, o que eu prometi, irmãos, na descrição do curso, e até fora do curso, você lembra que eu falei? Que eu ia liberar para você 6 pontos para você aprender? 6 pontos para você aprender a fazer uma introdução? E aqui, na verdade, irmãos, nós colocamos 3 pontos, e em cada um desses 3 pontos, 3 elementos, perdão, e em cada um desses elementos, nós colocamos, irmão, 3 pontos em cada. Então, no total, ficou quantos? 9 ao todo. Você ganhou de brinde, irmãos. Você ganhou de brinde, tá? Mas de brinde, mais 3 pontos aqui para ajudar você na introdução. Então, queridos, depois dessa aula,
Eu não quero nem saber de desculpa. Você fala, ai, eu ainda não sei introdução. Porque aqui, irmão, eu mastiguei para você. Eu tô aplicando. Eu tô colocando aqui de uma forma prática para você entender. É o que eu faço, irmão. É o que eu uso, é o que eu utilizo. Então você fazendo isso aqui, vai dar certo também. Você pode ter certeza nisso. E o último ponto, irmãos, e o mais importante, um dos mais importantes, tá? Para você fazer uma introdução com eficácia. Para você conseguir captar a atenção do povo. Último ponto, qual que é, pastor? Conexão relevante. E isso aqui, alguns mentorados já sabem disso também. Alguns que participaram das mentorias mais antigas já sabem disso também. O que é uma conexão relevante, irmão? Na introdução, na prática, pastor, o que é isso? É quando você, irmão, faz uma conexão do tema que você está pregando na vida das pessoas. É como se fosse, é praticamente uma aplicação. Isso aí, irmão, naquela parte de antecipar, que eu falei com vocês, né? De antecipar o assunto que você vai falar, a gente praticamente faz isso, mas aqui a gente vai fazer com um pouquinho mais de profundidade. Então, uma conexão relevante, quando você aplica esse exemplo na introdução, você acaba captando a atenção das pessoas. E o que é uma conexão relevante? É você pegar o tema que você está pregando e fazer uma aplicação, irmão, na introdução. É como se fosse uma aplicação na introdução, na vida cotidiana das pessoas, no dia a dia das pessoas. E nós vamos aprender esse negócio aqui agora. Então, pastor Marcelo Oliveira, na prática, como que eu vou fazer esse negócio? Como que eu vou utilizar este exemplo para me ter uma introdução profunda e impactante? Eu já sei que a conexão relevante é eu ligar o meu tema à vida cotidiana dos ouvintes. É como se fosse uma aplicação. Como que eu vou fazer isso na prática? Vamos dar um exemplo então. Vamos supor que você vai falar sobre confiança, né? A importância de confiar em Deus. Então, como que você faria uma introdução em cima disso para fazer uma conexão relevante? Lembra? Conectar o tema? Então vamos lá. Eu vou falar sobre a importância de confiar em Deus. Irmãos, o tema de hoje é a importância de confiar em Deus. Queridos, às vezes você está vivendo algo na sua vida que está faltando confiança sua em Deus. Talvez você está duvidando do Deus que você serve. Você não está conseguindo mais confiar no Senhor, sabe? Aí seu casamento está indo por água abaixo, você perdeu a confiança no Senhor. Na sua empresa onde você trabalha, mesma coisa. Você já não luta mais, já não quer guerrear mais, porque você perdeu a confiança no Senhor. Querido, o que você está fazendo? Você está relacionando as experiências diárias, que é o primeiro ponto nosso aqui. Você está entendendo? Então isso vai ficar muito claro para os ouvintes. Você pegou o tema, ligou e está fazendo o quê? Como se fosse uma mini aplicação relacionando o que? As experiências diárias dele. Então o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai conectar aquilo com a vida dele. E fala, puxa vida, realmente eu trabalho e eu não estou mais confiando no Senhor no trabalho porque não aconteceu isso, isso e isso. Não, realmente isso está acontecendo comigo mesmo. Então, é exatamente esse primeiro ponto. Você pode fazer isso durante a introdução. Para você fazer essa conexão relevante, você vai fazer o quê? Relacionar, irmão, o seu tema com as experiências diárias dele. Qual que é o tema? Nós estamos falando sobre confiança. Então você vai fazer como se fosse uma aplicação. Você vai ligar, sabe? Os momentos que os seus ouvintes passam de desconfiança com aquele tema. Por quê? Porque automaticamente, de primeira, eles já vão se identificar, queridos, com aquilo que você está falando. Eles já vão tomar aquilo para eles, porque você utilizou a experiência diária dele exatamente na introdução, ligando essa experiência diária a quê? Ao tema, ao assunto central que você está ministrando. Então você pode fazer isso. Eu vou te dar um outro exemplo para você entender. Até a questão da cura mesmo. A questão da cura. Você quer falar sobre cura, né? Irmãos, eu vou falar com você aqui do Deus que cura. Irmãos, talvez você está aqui nessa noite e você, irmão, não crê mais em cura. Você não acredita mais em cura. Só que eu estou pregando um Deus que cura nessa noite. E nessa noite Deus vai tirar a sua dúvida, que eu creio, irmãos, que Ele vai curar você nessa noite. Eu creio que Deus vai entrar com cura para você nessa noite. Você está entendendo? Então você está o quê? Relacionando o seu tema com a experiência diária daquelas pessoas que estão te ouvindo. Isso automaticamente, irmão, vai prender a atenção das pessoas. Então o primeiro passo para você ter uma conexão relevante nessa introdução, para ela ficar show de bola, é relacionar o seu tema
com as experiências diárias do ouvinte, para ele se identificar com aquilo que você está falando. Irmão, segundo ponto e não menos relevante dessa última parte da introdução. Queridos, uma coisa que está faltando hoje nos pregadores é a questão da empatia. Isso aí, irmão, na introdução, você não tem noção do resultado que esse negócio traz na introdução. O que é a empatia, irmão? É quando você sente a dor dos outros. Você vai transparecer para aquelas pessoas que estão te ouvindo que você está se colocando no lugar dela, que você está sentindo a dor dela. E isso na introdução. Por quê? Isso gera automaticamente uma conexão emocional com a pessoa. A pessoa, ali naquela hora, ela vai se sentir protegido, vai se sentir acolhido e ela vai falar, poxa vida, esse pregador ele é humano. Ele sente a dor que eu estou sentindo. Ele sente isso que eu estou sentindo. Então, queridos, vamos supor, o que você falaria, como que você faria na prática para você gerar essa conexão emocional no momento que você está introduzindo a palavra de Deus, essa empatia. Vamos falar, irmãos, nós já colocamos um tema aqui, mas deixa eu dizer algo para você. Se você está se sentindo sozinho, ou se você está se sentindo desamparado, querido, saiba que você não está só. Existe um Deus que acolhe você. Existe um Deus que olha por você, que olha para você. E nós estamos aqui também, irmão. Nos procure em oração. Pelo amor de Deus, não fique vivendo essa situação que você está vivendo. Conte com a gente, irmãos. Nós precisamos nos propor também a ajudar. E nós estamos aqui, conte conosco na oração. Deixe seu nome, nós vamos orar, nós vamos clamar por você. O que é isso, queridos? Você está tendo empatia. Isso aí é exatamente na introdução. Você pode fazer isso para quê? Para estar gerando essa conexão a fim de quê? De que as pessoas elas fiquem atentas a tudo aquilo que você vai fazer. Isso aqui, queridos, não é um ensaio, não é um treinamento. Verdadeiramente nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter empatia pelo próximo. Nós não queremos que Deus nos acolhe? Nós não queremos que Deus nos abraça? Então nós temos que ter isso pelo próximo também. E lançar uma palavra dessa. Né? Eu sei que existe palavra de confronto, palavra de despertamento, mas a igreja também precisa de uma palavra dessa. Irmão, Deus está contigo. Irmão, fique tranquilo que você não está sozinho nessa situação. Fique em paz que você não está só nessa situação. Deus ele te acolhe nessa noite. Deus ele te abraça nessa noite. Que é isso, queridos? É passando empatia para a igreja. Você não está sendo falso de jeito nenhum. Você está passando uma empatia para o povo. Você está mostrando que você se importa com aquela pessoa e que Deus também se importa com aquela pessoa e que ela não está sozinha nessa situação. Então esse ponto é fundamental. Transmitir empatia para a igreja. Ou seja, na hora da introdução, isso vai gerar aquela conexão espiritual. A pessoa fala, poxa vida, ele se importa comigo. Esse pregador sente a minha dor. Ele está dizendo que o Deus que eu sirvo também sente a minha dor e ele está me acolhendo. Então isso aí, irmão, é importantíssimo. Irmão, você está proibido de sair dessa aula falando que você não aprendeu introdução. Mas nunca mais na sua vida você vai abrir a boca e vai dizer, puxa vida, agora eu não sei fazer a introdução.